galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo hoje divide aqui em 4 partes e, mais uma vez, eu quero comentar com vocês sobre as denúncias do Ciro Gomes, sobre a questão dos precatórios, porque este caso está ficando cada vez mais esquisito. Gente, ontem o Ciro Gomes, ele gravou um vídeo comentando sobre o assunto. Inclusive, ele classifica essa situação como o possível maior escândalo de corrupção da história brasileira, possivelmente maior que o Petrolão e o Mensalão. Eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas muito estranhas que saíram na imprensa, que tá quase passando um recibo que tem algo errado. E tem um relato de uma pessoa que tem um precatório e que parece que andou recebendo aí umas ligações, não só ele, como pessoas que ele conhece. Nesse primeiro tema, eu quero falar sobre algumas confusões que estão acontecendo dentro da esquerda, para depois de falar do Dilma, que vem aí, né, tendo problemas, pelo menos todas as pesquisas indicam isso. E eu quero mostrar para vocês umas coisinhas, a imprensa, né, tentando passar aquele pano, né, Lula, pelo amor de Deus, acorda, cidadão, acorda. O Folha de São Paulo foi no editorial, né, para tentar empurrar o Lula, o Estadão também, e sempre aquele texto, né, que não é crítico, é tentando ajudar, dando conselhos de amigo. Para depois, tem a foto ali, Trump, Bolsonaro, o Dilma e o Biden, não é aleatório. Não é que a gente vai falar muito sobre questão eleições americanas, mas Helene Cantanhede escreveu uma nota, a Folha de São Paulo trouxe outra em relação a uma agenda que é prioritária para o governo que está no Legislativo. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas que estão acontecendo, porque o Estadão nos informa que, segundo o Itamaraty do Lula, a vitória do Trump pode significar um fortalecimento da soberania brasileira e uma derrota para a agenda globalista. O Itamaraty assumiu isso com todas as letras? Não estou aumentando. E por fim, talvez o assunto mais importante de hoje, tenho que corrigir uma injustiça do bem. Não sei se esse é o termo, né? Dá os méritos para quem realmente merece. Ontem o Roberto Motto fez um vídeo falando de mim, me elogiou, acho que é muito além do que eu mereço. E eu quero comentar sobre eleições e algumas coisinhas. A introdução foi gigantesca, 2,5 minutos, pelo amor de Deus, e vejam só. Vocês devem estar acompanhando essa questão do precatório. A gente já comentou aqui em vídeo, já trouxe algumas notícias. E ontem Ciro Gomes voltou a comentar sobre o tema. E, gente, olha só. Vejam só. Ciro Gomes, ele não é um inocente na política. E o que eu quero falar sobre isso? Ciro Gomes sabe que quando você faz uma denunciação caluniosa, ou seja, quando você mente, você pode ser responsabilizado. O próprio Ciro Gomes já foi condenado na justiça algumas vezes por algumas questões, mas muito mais ligadas a crime contra a honra. Ah, você me ofendeu, ah, você falou isso, você falou aquilo outro. Questão de denúncia, eu desconheço algum tipo de condenação nesse âmbito, mas né, de passar no ponto nas suas críticas, né, de xingamento, Ciro Gomes aí não tem um histórico muito bom com a justiça. E aí, sabendo que a justiça nesse país, pelo menos contra ele, pelo menos em termos de honra, funciona, tá me chamando a atenção a insistência dele de ficar batendo nesse assunto. Tá batendo na tecla. Ele tá insistindo. Se Ciro Gomes não tiver nada a mostrar sobre essa questão dos precatórios, o cenário para ele pode ficar muito complicado, muito feio. Mas, vendo como os petistas estão reagindo, principalmente nas redes sociais, atacando Ciro Gomes e seus eleitores, isso já começou a me gerar, né, um certo sentimento que tem algo estranho. Tem algo estranho. Quero dar play aqui a 30 segundos esse vídeo, mostrar 2 notícias, ouvir de novo Ciro Gomes da CNN e mostrar um relato para vocês. Vocês vão entender e eu acho que vocês vão concordar comigo que tem algo muito estranho no ar. Mas vejam só isso daqui, ó. Na minha newsletter, O Brasil Desvendado, desta semana, você vai poder entender mais detalhadamente o que talvez seja o maior escândalo de corrupção da história brasileira. Pelos valores envolvidos, é mais do que a soma do Mensalão com o Petrolão. Trata-se do escândalo dos precatórios, em que 93 bilhões de reais do dinheiro público saíram dos cofres do governo, não para os seus credores verdadeiros, mas para os bancos que tinham informação privilegiada. Assine a newsletter, você vai ter os detalhes disso ainda esta semana. É meio estranho isso, né? A gente sabe como é a imprensa. A gente sabe que a imprensa brasileira, ela só tem 2 métodos
em relação ao Lula. Ou ela abafa, ou ela passa pano. Quando o assunto cresce, ela passa pano. Quando o assunto ela vê que ainda tá pra segurar, ela abafa. E eu tô comentando isso porque, vejam só, a nota de baixo é do Estadão Verifica, a agência de fact-checking do Estadão. Não, o governo não vende precatórios para bancos e nem teria como. Mas o ponto do Ciro Gomes, ele não tá... Eu não creio que ele esteja afirmando isso. Eu acho que o grande ponto da denúncia do Ciro Gomes é uma possível questão que envolveria informação privilegiada. Não é que o governo vendeu, mas é como se a galera soubesse que o governo, né, tinha informação privilegiada, assim, cara, compra baratinho. Assim, ninguém tinha esperança de receber o dinheiro. O governo, o que o Ciro Gomes estaria denunciando é o seguinte: ninguém vai receber o dinheiro. Todo mundo tá assim pra baixo, né? Ih, perdi meu dinheiro, não vou receber meus precatórios. Aí, os banqueiros recebem a informação que no ano seguinte esse dinheiro será pago integralmente. Aí, grandes bancos procuram aí os donos dos precatórios e falam: ih, rapaz, tu que não vai mais receber o dinheiro, tu não quer 40% não? Me dá 40%, te dou 40% e tu me dá teu precatório. Tu não vai receber mesmo, tu já tá velhinho, tu já tá aposentado, tu não sabe nem se tu vai estar vivo amanhã. Beleza? Então, passa pra cá, pô, 40%. Aí o cara vai lá e bota pra frente. Então, o ponto tá na questão da informação privilegiada. E o Estadão passa pano. Uma manipulação do que o Ciro Gomes falou. Ou pelo menos uma total falta de interesse em entender o que o Ciro Gomes está falando. Isso foi dia 7. Eu fiz um tweet sobre isso. Chamou minha atenção. Aí veio a Veja. Ao contrário do que denuncia, entre aspas, Ciro Gomes, governo não vende precatórios. Eu falei, mas espera aí, de novo? De novo nessa insistência? Aí eu quero ouvir de novo com vocês a denúncia do Ciro Gomes, a denúncia original, que aconteceu numa entrevista que ele concedeu para a CNN, para Thaís Herédia e Uribe. Vamos aqui ouvi-lo. Cadê? Aqui. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, né? Não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada. Corta daqui, corta dacolá, confusão. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro. 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como... Isso é um ponto realmente que se leva a um questionamento, né? O PT não é muito de pagar. O PT nem gosta disso, né? Tinha uma PEC, para limitar o pagar, sabe? Você colocar, vai pagando o precatório aqui, acolá, né? Na forma meio que um crescimento, né? Sem ser uma curva gigantesca. Então, e o PT estava decidido a pagar. O PT do Lula! Realmente são um ponto que chama atenção, né? O Ciro Gomes destaca. Mas não é esse o ponto. Preste atenção nos jornalistas e na fala do Ciro, mas principalmente nos jornalistas. Conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos. Governador, conversando no Palácio Sabe do quando é Planalto... que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora porque vocês estão me dando a Se eu tiver possibilidade. provas, pode nos dar. Manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, 2. No Palácio do Planalto... Os mesmos, de sempre. Você vê que os jornalistas, eles não estão interessados em ouvir. Eles estão o tempo todo cortando Ciro Gomes. E cadê as provas? Cadê as denúncias? E é uma típica afirmação que se fosse contra Bolsonaro... A jornalista fala, pelo amor de Deus, Ciro Gomes, você pode repetir? Peraí, produção.
Close na cara do Ciro Gomes. Repita. Repita. Aí ia repetir de novo, ia ser notícia em jornais, capa da Globo, edição especial, urgente. Mas como ele disse, ninguém quer saber. Além de não querer saber, a imprensa entra em campo, botar panos quentes. Não existe interesse. E é uma coisa relativamente simples de entender. Aí calma, que a gente vai chegar onde eu quero. Fala de Ciro Gomes, faz oposição, acionar PGR contra Lula. O Evaí Vieira de Mello, que é do PP do Espírito Santo, apoiador até de Bolsonaro, com base no que Ciro Gomes falou, ele pediu a abertura de inquérito para investigar a gestão de precatórios no atual governo. Ciro disse que o presidente estaria promovendo uma série de trapaças com os precatórios que serão um escândalo maior que o Petrolão e Mensalão. Aí vejam só como são as coisas, para você entender se devemos estranhar essa participação da imprensa nesse caso, nesse apagão, essa falta de interesse, ou se não, realmente a imprensa dá certa, não tem nada estranho nessa história dos precatórios. Esse pastor Alexandre Gonçalves, né, um cara que passa longe da turma da direita, né, um cara assim meio radical, né, mas beleza. Então, assim, é um cara, inclusive, acho que tá muito mais próximo do Lula do que de Bolsonaro, mas não vem ao caso. Até vem. Ele compartilhou essa notícia do Paulo Capelli, que é exatamente a nota anterior do Evaí, acionando a PGR para investigar essa questão dos precatórios. E ele faz uma thread porque ele tem experiência nisso. Inclusive, ele diz que ele recebeu uma ligação. Ligação de quem? Vamos chegar lá. Vou explicar um pouco sobre essa denúncia do Ciro, pois eu e vários aposentados filiados ao nosso sindicato foram alvos desses pilantras bancados por banqueiros. Nosso sindicato entrou com ação em 2006 contra o governo em virtude de uma redução salarial criminosa. O sindicato que ele faz parte da Polícia Rodoviária Federal. Ele é de Santa Catarina. Em 2016, ganhamos essa ação e ela foi para os cálculos. Em 2018, todos os cálculos foram feitos e a sentença já era irrecorrível. Entretanto, o ex-presidente, agora inelegível, graças a uma ação do PDT assinada por Ciro Gomes, aprovou a PEC do calote, apoiada também pela esquerda. Então você vê que é um claro relato de alguém que não gosta de Bolsonaro. Você vê como é que ele faz questão, né, de destacar que o Bolsonaro foi elegível graças ao Ciro Gomes. Nessa PEC, os precatórios, que são, em grande parte, dívidas do governo com trabalhadores, não teriam mais prazo para serem pagas, ficando tudo a Deus dará. Tudo sob a desculpa de pagar auxílio emergencial, a oposição ficou silente à época. Entretanto, nesse interim, olha o que ele diz, escritórios de advocacia começaram a ligar para nossos filiados, entre parênteses, inclusive este, que escreve esse miserável fio, que será atacado por paquitas de políticos nos comentários. Eles diziam, o governo não vai te pagar, portanto, pagamos 40% do valor do seu precatório. É pegar ou largar. Muita gente desesperada, vendo que não iria mais receber, foi vendendo seus precatórios. Pensionistas, aposentados, todos idosos, que não tinham mais esperança de receber o que lhes seria de direito, aceitaram receber apenas 40% do valor devido. Mas esses escritórios sabiam que o governo Lula iria pagar, pois foram contratados por bancos que sempre foram parças desse atual governo e dos pretéritos governos. Pagaram aos servidores valores com 60% de deságio final de 2023 e em 2024 receberam 100% do valor de face. Esses filhos do Satanás, os banqueiros, provavelmente jamais serão julgados nessa terra. Vide os escândalos do auxílio aos bancos de FHC e aos criminosos da Americanas que estão aí livres e soltos. Mas eu creio em um Deus que não deixará isso impune. Era isso. Podem me xingar agora. Essa insistência do Ciro Gomes, não me parece que ele está querendo criar escândalo em cima de nada. O Ciro Gomes está me convencendo que existe alguma coisa. E ao ver um relato de uma pessoa que disse, eu recebi uma ligação,
e vendo o comportamento da imprensa que está trabalhando ativamente para descredibilizar a denúncia ou abafá-la. Tá estranho, hein? Tá muito estranho, muito estranho. Teve deputado até falando, CPI dos precatórios. Eu não sei, mas se ficar provado que teve uma informaçãozinha privilegiada que ia pagar os precatórios, gente, se você bota aí que foi 60% de deságio, o cara comprou com 60% de desconto para depois receber 60%, sei lá, com um ano depois, né, na certeza, quanto é 60% de 93 milhões? Não, 93 bilhões, dá 55 bilhões. É dinheiro, viu, filho? Rapaz, é dinheiro, viu? É dinheiro. É dinheiro. Vamos ver pra onde vai isso daí, né? Vamos ver. Vamos ver. Aí, saindo de uma confusão gestada na esquerda para outra confusão dentro da esquerda, o Luiz Nassif, olha o que o Hugo Freitas falou. É um jurista, escreve na Gazeta do Povo regularmente. Se entendi bem, Felipe Neto está admitindo derrota na campanha pelo PL da censura e está confessando que o propósito do projeto era censurar uma fonte de oposição ao governo Lula. Ele compartilhou ali o tweet do Felipe Neto com a postagem do Nassif. Tá assim, ó. O Luiz Nassif divulga, né, uma nota dele que diz: máquina de fake news, entenda a verdadeira causa da queda da aprovação de Lula. E deixa o link. Entenda por que o Lula tá caindo. É por causa de uma máquina de fake news. Não é porque o Lula é um presidente ruim, não é porque a segurança pública tá um caos, não tem segurança pública, não é porque a economia tá andando de lado. Não, é fake news. É tudo fake news, né? É mentira da oposição. Aí o Felipe Neto fala, ó, o enfrentamento à desinformação sistêmica foi colocado em segundo plano pelo governo Lula, ou seja, né, o enfrentamento, né, a perseguição e a censura não está como prioridade no atual momento, em função da pressão do Congresso, que não quer que esse assunto seja discutido por ter maioria formada por políticos que se utilizam das fake news. O preço disso será caro. Lula, se você não censurar seus opositores, você vai pagar um preço muito alto por conta disso. Aí, o mesmo Felipe Neto, que tinha criticado aí o Dilma, por indicação do TRF1, que fala, ai, amigo do Flávio Bolsonaro. Vai ver de que o cara também é amigo. Vai ver de que o cara também é amigo. Mas tudo bem. Aí o Felipe Neto reclamou. Aí o Brasil 247 soltou uma notícia sobre isso. Felipe Neto ataca Lula e ameaça sair do Brasil para curtir sua grana. Aí o Felipe Neto da RT diz, ó, o Brasil 247 é de um exagero desmedido esse tipo de manchete, quando todos viram que eu só estava desabafando sobre nomear um amigo do Flávio Bolsonaro pro TRF1. E sabe o pior? O Brasil 247 não noticiou essa nomeação em lugar nenhum do site. Por quê? E aí ele tomou uma checadinha, né? Felipe Neto não ameaçou sair do Brasil. Ele fez uma crítica a um ato específico de Lula, né? Que é a indicação de Eduardo Martins. Vontade de virar as costas, esquecer tudo e todos e curtir meu patrimônio sem ter mais dor de cabeça. Era só um desabafo. E o Brasil 247 aumenta, né? Ataca e ameaça sair do Brasil. Briga pública na esquerda. E aí, ontem, teve uma manifestação de rua que gerou um quebra-quebra com direito aos amantes dos manos pedirem ajuda para a própria polícia para perseguir os seus companheiros de trincheira. O PSOL versus o PCO versus a UP. Bem que a UP estava junto do PSOL contra o PCO. Mas briga maluca. Tem um vídeo, não vou dar play no áudio, o Rui Costa Pimenta tá falando sobre isso, que é um absurdo, que ele vai entrar em contato com as lideranças desses partidos, são uma coisa que tem que acontecer, as pessoas têm que ser punidas, que utilizam de violência física contra a turma do PCO. E aí o Mafinha fala assim, ó, pra quem não sabe, ontem teve uma pancadaria entre o PCO e o PSOL e o PCdoB, né, e a turma do UP. A coisa foi tão feia que o pessoal do PSOL teve que chamar a polícia, e o PSOL tá com sangue nos olhos e prometendo que não acabou. Aí a Atsuki comenta o seguinte, ó, pra quem acha que eles não brigam em público, é até pior, pode chegar às vias de fato de uma maneira mais grave.
Alguém sabe o motivo do PSOL e PCdoB terem ido pra cima do PCO na manifestação, que em tese era para uni-los, mas tem uma explicação, envolve divergências de ideia, briga por palanque, por microfone. Eu quis trazer isso, a notícia do Felipe Neto e as questões anteriores, porque, gente, a gente tá no ano, e no quarto tema, quando eu falar de eleição, vocês vão entender, sempre vai ter aquele cara do não divida a direita, você está dividindo a direita, é momento de união, né? Vocês já viram a esquerda brigar em público? Mas saiu na mão, teve que entrar a polícia. Normalmente, botem uma coisa no coração de vocês. Normalmente, quem levantou a frase deixa disso, vamos unir a direita, é momento de união, não briguem em público, é porque tá do lado errado. É porque tá do lado errado. É porque eu nunca vi alguém fazer algo certo e aparecer alguém e falou, não, é momento de união, relaxa. É sempre quem aprontou, começou a ficar feio pra pessoa e aí puxa esse argumento. Eu nunca vi ninguém chegar pra Bolsonaro e falar, Bolsonaro, você está dividindo a direita? Brigue no privado, é momento de união. Eu nunca vi. Então presta atenção nisso. Aquele papo, por isso que a direita perde, a esquerda é unida. Não é não. E a confusão tá generalizada. E aí só pra pegar o link no que o Felipe Neto falou, ainda a gente falar do Dilma e o atual momento. Aqui vai ficar mais como recomendação, mas vou explicar pra vocês mais ou menos o que é. O David Agape escreve muito bem e é um bom jornalista investigativo, cara de direita. Ele escreveu uma matéria onde não sei nem se poderia falar, não sei se é justo falar que é uma matéria, estaria mais para um estudo, é uma coisa que acho que está acima de uma matéria, da profundidade pelo tamanho e a forma como ele fez. Gabinete do Amor, o esquadrão para defender Lula e atacar opositores. Pela manchete já deu para entender. Lembram do Gabinete do Ódio? Aquele esquema que o Judiciário tem investigado há quase 5 anos, mas ainda sem conclusões concretas? Nessa reportagem, apresentamos o Gabinete do Amor, rede de ativismo digital altamente organizada que emprega táticas deploráveis em sua militância. Nossa investigação detalha como, desde 2018, esse grupo vem ampliando seu alcance e refinando suas táticas. Se no passado condenavam as ações do Gabinete do Ódio, hoje replicam métodos similares ou piores, mas agora em nome do amor. Fizemos uma análise detalhada das estratégias e táticas utilizadas pelo Gabinete do Amor, ou GDA. Uma das práticas mais notórias é a utilização de robôs, uma estratégia também atribuída aos bolsonaristas, embora sem comprovação. E aí, o que é que o David fez? Ele pegou, ao longo da história, pessoas, perfis concretos, grandes, com engajamento, amplamente conhecidos pelo público, muitas vezes, inclusive, pessoas que consideram e ganharam destaque na imprensa, consideram entrevistas e ganharam destaque na imprensa, e ele começa a traçar ali no tempo de 2018 até hoje. E aí, ele não só fala sobre esses perfis, fala sobre alguns eventos, como ele começa a mostrar o funcionamento dessa engrenagem. Esse print aqui abaixo dá para mostrar muito bem. Esse daqui é um. Então, são vários dessa forma, onde ele pega, nesse episódio, nesse daqui, ataque a turma do Estadão, aquele caso lá da Andresa Matais. Não é esse caso, mas só para dar um exemplo, né? Aí ele vai pegando e vai falando assim, as principais táticas. Simulação narrativas, compartilhamento de mentiras, levantamento de tags, ataques em massa, derrubada de perfis, doxing, campanha de boicote, uso de bots. Aí depois você tá pegando isso daí para cada caso. Fala, essa análise aqui, essa análise acolá, essa análise aqui, pá. Se a direita tivesse a organização que a esquerda tem, é com base com estudos como esse. Pronto, vou dar um exemplo concreto. 2020, quando o Facebook derrubou os perfis de ódio dos bolsonaristas no Facebook, foi com base no estudo desse. E o do David tá muito bem feito. Não é para derrubar perfil, não é para fazer nada, mas com material desse, robusto, com apoio político, que eu duvido que ele vai ganhar, mas a repercussão necessária, se a direita tivesse 30% aí da imprensa, do jeito que a esquerda tem, era um escândalo nacional. Era para ser escândalo nacional. Matérias, etc. Chamando especialistas para explicar, debater o tema.
Mas, como é contra a esquerda, aí todo mundo vai ficar calado. Mas foi um baita trabalho, assim, um registro histórico fora da curva. Recomendo aí, vocês acham fácil da internet, o site é a investigação, você pode olhar também o perfil do David, tá lá. É nota bem longa mesmo, levar uns mais de 10 minutos para você ler todo, então tem que ter paciência, mas tá lá tudo tintim por tintim. E essas iniciativas eu valorizo bastante. Tanto que eu tenho um Atlas brasileiro, o maior registro histórico desde janeiro de 2023. Mas vamos continuar. Vocês estão acompanhando, vendo todas as confusões que o Lula vem se metendo, que eu acho que se intensificaram desde que ele resolveu falar lá do Oriente, banalizar uma tragédia. Aí as coisas foram avançando, ele dobrou a meta, aí o Maduro veio ao Brasil, aí ele triplicou a meta, depois ele falou pra Maria Corina não chorar, ele quadruplicou a meta e a coisa só faz piorar. E a imprensa brasileira agora já tá tripudiando. Venezuela. Opositora de Maduro denuncia sequestro de chefe de campanha. Não teve como olhar isso daqui e não questionar. E aí, Lula? E aí, irmão? Não era você que falou? Não, não chora, não chora. Indica outro, indica quem? Todo mundo sendo preso, todo mundo sendo perseguido. O regime de Maduro sequestrou nosso diretor do comando de campanha do estado de Barinas, né, o Emil Brandt, poucas horas após eu ter percorrido o estado, escreveu a Maria Corina. Segundo ela, outros 3 chefes de campanha dela foram sequestrados nos últimos 47 dias e estão presos em El Helicoide, o maior centro de tortura da América Latina. E aí, diante dessas falas, é o padrão. Ou passa pano ou abafa. Como não dá pra abafar, tem que passar pano. Aí vem ali, ó. Oliver Stunkel, passapanista profissional, né, do Lula. Ele compartilha a nota da Vera Magalhães, que a gente chegou até a comentar. E ele faz questão de destacar, né, o ponto para tentar entender o que está acontecendo. Porque Lula é um grande democrata. Lula estaria acometido da síndrome do herói global. Até quando o Lula erra é tentando acertar. Meu Deus do céu, é um grande herói. Aí até até mesmo o Cláudio Dantas, né, que não é o maior dos direitistas, da RT no Stunga falando o seguinte: é curioso ver tantos analistas tentando explicar atos e decisões concretas como erros, mal-entendidos, falta de consulta a assessores. Lula é o que é, sempre foi, cada vez mais. Lula é o que é. É o que é. Acabou. Para de passar pano que tá feio. Aí, veja o clima na imprensa. Hélio Gaspari. O Lula petista tem um problema. É o Lula. É o Lula. O Lula 3.0, o vassalo do Biden. Ele é seu motor, mas arruma encrencas com os eleitores. Aí o Merval Pereira. O enigma. Lula parece mais empenhado no momento em falar para os seus, especialmente quando escolhe Maduro para ser o protegido e Israel para ser inimigo preferencial, sem tomar cuidado com as consequências. É o enigma, né? Não é a certeza. Se fosse Bolsonaro, era a certeza que era um criminoso safado, descarado, tinha que ser preso. Mas como é Lula? Não, vamos tentar buscar uma resposta. Porque malvado o Lula não pode ser. Aí você olha para a instituição, o CNPJ, que aí são os editoriais, que é em nome do grupo. O que a Folha pensa? Lula não se ajuda em momento difícil. Com derrotas no Congresso e queda de popularidade, petista das declarações desastradas e pouco apresentem planos. Não tem um projeto de país, não tem nada. Estamos perdidos. Aí o Estadão hoje, 3 da manhã. Pesquisas refletem a mediocridade de Lula. Embora o Brasil colecione números razoáveis na economia, da elogio, né? Daquele elogiozinho, cresce entre os eleitores a sensação de que o governo entrega pouco, enquanto Lula se esmera em aprofundar as divisões do país. Aí o Daniel Pera da Veia, essa é uma que eu quis trazer porque é muita cara, tem umas coisas que são muito cara de pau, sabe? É não querer enxergar o óbvio. A voz das ruas dá um choque de realidade em Lula. O cara que tá falando de choque de realidade, ele tá precisando tomar um também. Lula adora uma plateia amistosa. E em seu 3º mandato, quase não conta com assessores com intimidade, coragem e peso político para contestá-lo. A gente vai falar disso também.
A combinação desses dois fatores faz com que o petista viva uma espécie de realidade paralela, em que imperam o autoelogio, a infabilidade e a retórica de cercadinho, devidamente resumidos no conhecido mantra nunca antes na história desse país. A pesquisa Genial Quest, divulgada na quarta, mostra que o presidente e o governo não estão tão bem em termos de popularidade quanto Lula imagina, e que o mandatário precisa se preocupar com o que acontece além do limite da zona da esquerda. Pode-se até discordar, mas não é possível ignorar o sentimento das ruas. E hoje, o quadro é claro. Diminuiu a boa vontade dos eleitores com a gestão petista. As razões desse processo de desidratação da imagem do presidente e sua gente ainda não estão muito claras. Pronto. Ainda não estão muito claras. Esse é o cara que dá um choque de realidade do Lula. Eu acho que ele tá precisando tomar um choque de realidade. A economia tá uma bosta. Bosta. Tá? Aí o PIB de 3%. Se não fosse o agro, ia ser de quanto? Economia só decresce. Setor de serviços, causa confusão. As medidas que foram colocadas pro povo é só imposto. Mas ninguém sabe por que o Lula tá desidratando. Violência, nem precisa falar. Educação não vai para lugar nenhum. Direito, só pros manos. Meio ambiente é terra para favorecer e dar dinheiro pra ONG. Mas ninguém sabe. Não sabe. Não tá muito claro, não. Não, tá não. Tá não. Pergunta aí, povo na rua. Essa é a turma que dá um choque de realidade do Lula. É isso que eu fico assim, cara, não é possível, bicho, não é possível. Esses são os iluminados, esses são os que estão, os donos da verdade não sabem por que dando errado. Fala-se na carestia dos alimentos, né? Fala-se, né? Mas também não se pode afastar a possibilidade de parte da eleitorado de estar cansada com certa ladainha. O povo tá mais preocupado com a ladainha do que o preço da comida. Tá bom. Um dos ministros mais próximos do presidente diz que Lula precisa escolher melhor suas brigas, mas logo ressalta que manifestações polêmicas dele geram engajamento. Engajamento, que é o que eu vinha falando. Assim, no final do dia, o plano do PT ia dar errado. E assim que o plano começa a dar errado, o consórcio, obviamente, ia pular do barco. Quem não vai pular do barco? É a esquerda. Então, se o Lula não mantém pelo menos a esquerda engajada, ele não vai ter ninguém. Eu venho comentando isso tem quanto tempo? Eu parecia o louco, né? Falar, não é possível. Mas quem você tá falando que o Lula falou que foi aquela... banalizou uma tragédia pra engajar a esquerda? Tá cada vez mais claro. Olha a briga como tá. Olha o clima belicoso. Felipe Neto vs 247. PCO vs PSOL. Ciro Gomes vs Lula. Tá um caos, gente. Não tem nenhuma unidade mais na esquerda. Você tem grupos, pelo menos aí. Você tem um grupo mais pro Ciro Gomes, você tem um grupo um pouco até mais independente, você tem uma esquerda comunista mais radical, e você tem um bloco petista, que é o bloco woke. E dentro desse bloco woke ainda tem um bloco que não é tão ligado ao PT, que é o bloco liberal, que é o bloco do consórcio do establishment. O liberal progressista. O Lula é um neoliberal socialista, woke comunista. É tudo junto num balaio só. Como é que tá, né? 100% alinhado. É verdade. Na bolha de esquerda, rendem os aplausos de sempre. No eleitorado de centro, aquele que decidiu a última eleição, deve decidir a próxima, a reação é bem diferente. Mas o Lula sabe que ele não vai ter apoio, lá tá de centro. Gente, esse ano é ano de eleição. O Lula, ele vai continuar dando essas falas absurdas. Ele tá preocupado com a eleição. E o Lula, ele sabe que o brasileiro tem a memória fraca. E o Lula sabe que na hora que a violinha tocar o dó, né? O dó, meteu o dó na viola, primeira nota, já tá a Globo dançando, requebrando, de fio dental, pra falar que o Lula nunca falou isso. E é capaz de a gente chegar na eleição de 2026 e ser crime compartilhar o vídeo do Lula. Ser crime, falar é fake news. O Lula nunca disse isso. Vá pra cadeia. Ele tá preocupado com isso. Ele vai tocar o terror. Ele tem que engajar. Tem que engajar a esquerda. Vocês viram 2022. Tem muita coisa que eu acho que vai ser proibida a comentar em 2026. Você compartilhar o vídeo, você vai ser preso. O Brasil. Aí sobre a galera que tem pra dar umas ajudas pro Lula. Ó. Sem conselheiros experientes,
Lula recorre à Janja. O que desagrada uma ala grande da esquerda, né? Por isso que o Lula tá tão identitário, tão woke, tão diversidade SG. Aí o Felipe Neto fala assim, ó, pelo visto, o Brasil 247 não viu quando o Lula disse que não quer bajuladores e sim críticos. Ontem mesmo conversei com a Janja no privado, desabafei sobre minha frustração com a indicação TRF1, ela entendeu? Acredito que o Lula também segue a vida. São os assessores. Felipe Neto é o assessor do Lula. Tem como dar certo? Eu acho que não. Aí, a nota é interessante, que vai nos conectar com o próximo tema. Helene Cantanhede escreve assim, ó. Lula fala e interfere onde não deve. Cala sobre o que deve e despenca nas pesquisas. Lula parece ou finge não ver, mas as coisas estão desandando e as pesquisas apontam para a desaprovação maior do que a aprovação já nas próximas rodadas. Com queda de popularidade nos diferentes segmentos, fazer meia-culpa não é e nunca foi o seu forte, mas cadê o decantado faro político, a perspicácia e o carisma de Lula? Ele nunca teve. Só com os malucos. Está sempre sério, mal-humorado, com declarações recheadas de erros, não só de comunicação, mas de informação e compreensão do mundo. A pauta econômica, olha aqui, e ambiental do governo está parada. Olha a preocupação da Cantanhede, ó. Pauta ambiental, hein, Lula? Com o Congresso degladiando com o Executivo por emendas e com o Judiciário em temas de costume. É ano eleitoral e o tempo corre sem perspectiva de regulamentação da reforma tributária, sem nem sequer início da discussão sobre tributação de renda. E sem avanço em questões essenciais para recepcionar a COP28 em 2025. Olha a preocupação dela também, é COP. E a articulação política do governo? Na verdade é COP30, né? Que eles vão chamar. Seus seguidores aplaudem como aplaudiriam qualquer coisa. E o resto do país? Inclusive o que votou nele em 2022, sem ser petista. A resposta pode estar nas pesquisas Quest e PEC. A popularidade dele caiu entre os que já eram contra, como os evangélicos, e entre os que eram a favor, como as mulheres. Logo, logo, as curvas acabam cruzando com aprovação menor do que a desaprovação. Lula vai finalmente compreender que as coisas estão desandando. Todas as notas da imprensa vão na mesma linha. Lula, reaja. Os jornalistas, eles não estão preocupados que o Brasil está dando errado. Eles estão preocupados que o Lula está desidratando. E eles precisam do Lula para manter a mamatinha. Aí, pegando o que a Helene Cantanhede falou da prioridade que o Lula deveria ter com a agenda ambiental, né, algumas coisas da agenda econômica, que andam de mãos dadas, pelo menos no governo Lula, vejamos essa nota. No dia de ontem, a Folha de São Paulo publicou isso daqui. Propostas para a transição energética enfrentam disputas e jabutis no Congresso. Projetos voltam ao foco de parlamentares. 4 ministérios de Lula aguardam aprovação para definição de planos. Na visão de membros do governo, de representantes do setor de energia e de parlamentares, são 5 os projetos de grande importância. Olha o primeiro. Mercado de carbono. Mercado de carbono. É muito importante, né? Aí, hidrogênio verde, biocombustível, energia eólica offshore e o PATEM. Uma sigla que esconde um jabuti muito grande. Um baita jabuti. Eita, jabuti grande. Se o Ciro Gomes ia ficar maluco. Atualmente, o Haddad, o ministério dele, atua em parceria com a Marina, que é meio ambiente, Ministério da Indústria do Alckmin, Minas e Energia do Alexandre Silveira, para, juntos, construir planos voltados à descarbonização e à transição energética. É pauta central do governo. E a aprovação desses projetos no Legislativo é vista como fundamental para a aplicação de tais diretrizes, que ainda estão em elaboração pelo Executivo. Vale destacar que o Brasil ainda tem salvação. Ainda tem como impedir esses projetos tão danosos para o nosso futuro avancem. Quero acreditar que foi um erro, mas
parlamentares de direita votaram a favor, né, da lei que regulava o mercado de carbono. Foi unânime, foi por 16-0, né? Na comissão que ele passou, ele avançou, nem foi para plenário. 16 votos a favor, com pessoas que inclusive foram mais de uma ministra de Bolsonaro. A gente comentou na época. Para mim foi uma tristeza gigantesca. No final de 2023, a maior parte dessas propostas chegou a entrar na mira da Câmara dos Deputados. Lira queria que elas fossem aprovadas antes da COP28, Conferência Anual sobre o Clima na ONU, a qual ele pretendia comparecer. Aí a nota vai comentando sobre cada um dos projetos, isso, aquilo, outro, papapá, pipipi, ppp. Já o projeto de crédito de carbono foi aprovado pelo Senado em 2023, mas com uma exceção criada para que o agro não faça parte do mercado regulado, o que também exime o setor de cumprir com as obrigações de redução de emissões de gases prevista para esse mercado. Olha a preocupação do establishment. Temos que incluir o agronegócio dentro do mercado de carbono. Eu sou a favor de não ter o mercado. O establishment quer com o mercado de carbono dentro. Lembrando que a FPA, a Frente Parlamentar do Agro, votou a favor, né? Porque eles botou deles de fora, livrou deles da reta e bota no povo. O projeto do Patem, visto como um potencial motor da transição energética, o que o Patem faz? Lá em verde. É o que você precisa saber do Patem. O Patem é um projeto que vai criar mecanismos de financiamento por meio de créditos a receber junto à União. Esses montantes podem ser utilizados como garantias para empréstimos em projetos sustentáveis. Não vai ser você que vai ter acesso a essa linha de crédito. Não vai ser o empresário que você conhece. Serão projetos que só os campeões nacionais vão ter acesso a essas linhas de créditos. E linha de crédito com um jurozinho desse tamanho só é capaz de ser juros negativos. Ou então você pega e nem paga. Outras propostas incluem o Mover, que visa a descarbonização dos meios de transporte brasileiro. Gente, o Patem, crédito com base, né, em créditos que o governo de créditos receber junto à União, tipo precatórios. Programa de Aceleração e Transição Energética, o Patem, cria o Fundo Verde e outros mecanismos de financiamento de programas voltados à transição energética baseados em créditos a receber da União. Ali, ó, os entraves, né? Ainda não há um texto final com relação ao programa. As principais discussões são sobre o uso dos precatórios para financiamento aos precatórios. O Ciro Gomes vai ficar nervoso. A restrição dos programas ao etanol de segunda geração e o acréscimo dos carros elétricos explicitamente citados como um dos focos do fundo. Então, veja só. Tem um fundo. A priori é para todos os campeões nacionais, não para o povo, para os campeões nacionais. Aí já tem um grupo dentro dos campeões nacionais, que é os super campeões nacionais, que ele falou, não pode ser para todos vocês. Esse dinheiro tem que ser só para os super campeões nacionais. Isso, então vamos delimitar ainda mais o projeto, para vir só para o nosso bolso. Esse é o entrave. Aí, olha como são as coisas. Olha como é que nasce, né? Olha como é que surge o ovo da serpente. Atlas, agosto de 2023. Se você for lá na página 324, você vai ver ali na esquerda, né, da Veja, daqui um zoom, Haddad recebe plano que prevê fundo bilionário para financiamento verde. Ó, fundo verde, financiamento, meio parece o Patem, né? Os planos perspicazes não paravam de surgir, e a Veja relatava o plano quase trilionário de Haddad para financiar empresas. Patrícia Ellen, da Aya Earth Partners, levou recentemente ao Haddad um plano de transição ecológica. O Patem é um plano de transição ecológica, né? Que prevê, entre outras ideias, a criação de um fundo para financiamento verde que explore créditos fiscais de empresas estimados em 800 bilhões. A ideia é que o governo avalize os créditos como garantia e o BNDES administra o fundo.
Ou seja, exatamente, né? Você pega aí dívidas a receber, etc. Você usa isso aqui como um calção pro pagamento das coisas, gerar esse fundo verde. Se falava de 800 bilhões de reais. Aí pra você julgar, você fala, pô, mas será que isso é bom? Será que isso é ruim? Eu gosto muito daquela lógica assim, ó. Se a Globo tá de um lado, eu tô do outro. Se a Globo está de um lado, eu estou do outro. Eu não quero nem mais saber da história. Não tem como eu e a Globo a gente tá do mesmo lado. Nesse caso, eu tô contra a Patrícia Ellen. Eu nunca conheci ela. Mas no dia que eu procurei uma foto da Patrícia Ellen, que veio com essa ideia, ela tava do lado da Ilona Zabó e do Klaus Boca de Mosquito. No evento que ocorreu em Brasil em maio, que foi pela Frente Parlamentar Brasil Competitivo, que quem lidera é o Arnaldo Jardim, que está por trás das negociações do Patem junto ao Lira. E isso saiu uma nota ano passado, tá no Atlas também, onde teve um jantar do grupo Esfera, aquele grupo lindo, maravilhoso, cheiroso, jantares deliciosos. E tava lá a discussão de Patem. Você acha que um projeto como esse vai ajudar o Brasil? Aí, se você ainda tem dúvidas, se é algo ruim para você, mês passado, quando o G20 estava no Brasil, tivemos um evento em paralelo. Que quem estava organizando o evento foi o ICS, ao lado do Instituto Igarapé. Vou até riscar aqui, ó. Tá pequenininho. Instituto Igarapé. E o AIA. Olha o AIA aqui, ó. O AIA é aqui, a Patrícia Ellen. O Igarapé, a Ana Zabó. E o evento, além do ICS, também contava com a Open Society. Do Jorginho Soros. Nosso pagodeiro. Dançarino. Né? Meu Deus do céu, que dança na boquinha da garrafa. Fórum Brasileiro de Finanças Climáticas. Finanças climáticas. O que é que essa turma estava discutindo? Nos próximos anos será decisivo direcionar recursos públicos, privados e filantrópicos para fechar essa lacuna. Que lacuna? Dinheiro para projetos verdes de transição. Este é o principal debate sobre recursos para a transição energética e o cumprimento do Acordo de Paris. Não só dos fóruns climáticos, como também nas principais discussões econômicas globais, tais como o G20 e a Agenda de Comércio Internacional. Este painel tem como objetivo discutir as principais tendências no debate de finanças climáticas nesta década para alavancar o fluxo de recursos, a ambição necessária para reduzir emissões e financiar a adaptação a mudanças do clima. E como eu disse, né, o evento foi ganhado pelo ICES com o Aripiaú, o Instituto AIA, o Igarapé, Itaúsa, Open Society, uma sessão pela Amazônia. Você tá vendo o que é que está sendo botado em votação na Câmara dos Deputados? Você entende por que às vezes fica um maluco falando, a gente não pode ficar monotemático? O Brasil, gente, tá na berlinda. Ainda tem uma chance dos nossos gloriosos deputados tentarem pelo menos barrar este assunto. Nossos deputados, quando eles querem, eles são bons pelo menos de fazer barulho. Será que esse tema aqui, vendo quem apoia este tema, vendo o que está sendo proposto, a quantidade de dinheiro, será que isso daqui não é uma coisa também que deveria ter uma preocupação maior? E uma vez que passar, não tem mais volta. Eu acho que vocês não são muito favoráveis a isso. E aí eu falei que ia falar sobre soberania nacional. O Itamaraty com todas as letras, ó. Diplomacia, ou seja, o Itamaraty do Lula avalia que vitória de Trump afetaria 3 pilares da ponte construída entre Lula e Biden. Quais pilares são esses? A avaliação entre diplomatas é que a eventual vitória do republicano teria efeito em 3 pilares da relação construída entre Biden e Lula. O dinheiro prometido para o Fundo Amazônia e a colaboração ambiental. O pilar verde. A agenda verde do Lula ia perder, né, força, que é uma agenda que atenta contra a soberania nacional. E os outros 2 pilares é a agenda de direitos humanos e passões trabalhistas, ou seja, a agenda woke e posicionamento a favor dos processos eleitorais da democracia. Ou seja, né, é o amigo Biden. É o amigo Biden para bater na costa, né, dos brasileiros e falar, brasileiros, ó, tô mandando aí o chefe da CIA, protejam a democracia, viu? Protejam a democracia, que significa eleger alguém de esquerda, né? Você sabe como é. Então, assim,
Enquanto Trump não chega, vamos dizer assim, né? Não que ele vai conseguir barrar tudo, mas, brincadeiras à parte, gente, é sério. Olha o que está sendo discutido ainda no Congresso. É importante, pessoal, é importante. Esses assuntos eles não podem ficar reclusos. Sabe, não pode ser um assunto que ficou assim na internet, a gente comentou, entrou pra ajudar pra falar, olha, naquele momento isso nasceu ali, ainda tem chance, gente, isso vai impactar a vida de todo mundo. Fora, o que é que vai ser feito com esse projeto, né? Essas ferramentas. No final do dia, a gente está tratando de uma agenda que tem como objetivo final a criação de ferramentas que vão permitir que essas pessoas tenham controle sobre a sociedade. Controle do que você come, do que você veste, controle do seu carro, para onde você pode ir, onde eles querem controlar todos os aspectos da sua vida e dos seus filhos, seus familiares. Essa nota aqui é da Bloomberg, o maior portal econômico do planeta, né? Assim, um grupo dedicado a cobrir a questão dos mercados pelo mundo. Você vai comer insetos e gostar. E gostar. Precisamos de uma opção sustentável para alimentar quase 10 milhões de pessoas. Desculpa, 10 mil milhões de pessoas. Rastejantes, assustadores, podem ser o caminho. $10 mil milhões é 1 bilhão, né? Então são 10 bilhões de pessoas. Ou seja, todo mundo vai ter que comer inseto, né? Todo mundo vai ter que comer inseto, né? Nem ter 10 bilhões de pessoas ainda, mas vai todo mundo comer inseto. Carne só eles. Carne só eles. Não é tudo mentira? O que aconteceu para ser verdade? Ainda temos chance de barrar pelo menos 2 projetos extremamente nocivos para os brasileiros. O Patem e o mercado de carbono. Falando de economia aqui rapidinho, só da imprensa, né? A manchete já distou um pouquinho do subtítulo. Renda do trabalho dos brasileiros tem a maior alta desde o Plano Real. Aumento chega a 11,7 em 2023, na esteira de maior gasto público, mas pode não se sustentar. A Rafael Globo falou assim, ó, não se enganem com pessoas que divulgam isto. Não entendem nada, apenas querem gerar pauta positiva. O aumento da renda foi 100% via gasto público. O cenário só se repetirá em 2024 caso o governo exploda o arcabouço e gaste muito, com consequências imediatas, inclusive consequências cambiais. E aí, para falar do assunto mais importante de hoje, vejam só. Vamos aqui ver, vou juntar 3 coisas, depois que eu juntá-las, a gente comenta todas de uma vez só. Saiu essa curta nota na vez. Se pudesse, Bolsonaro disse que disputaria eleições neste ano. Se pudesse disputar eleições neste ano, Bolsonaro disse recentemente a interlocutores que iria se candidatar a uma cadeira de vereador no Rio de Janeiro. Foi lá que eu comecei. Bicho. Se eu pudesse, eu ia. Nas redes sociais, circulou aí prints de mensagens de um grupo aí de políticos, né, de candidatos ligado ao PL. Tá ali, né? Pré-candidatos do PL cogitam abandonar Bolsonaro para conquistar a esquerda em Coxim, em Mato Grosso do Sul. A Flávia Leão compartilha, ó. Temos que ficar alertas para esses tipos de candidatos. Não merecem... né? Não merecem nossos votos. PL de Coxim, aspas. Eu acho que para ter maior adesão, deveria tirar foto do Bolsonaro do fundo da arte. No mesmo minuto, o presidente da sigla em Coxim, Natalino Rezende, concordou e respondeu, ok. Presidente do PL lá em Coxim. Aí, para comentar sobre essas 2 coisas e fazer uma correção, quero mostrar para vocês 1 minuto e meio de um videozinho muito bonito da parte do Roberto Mota e da cartinha que ele leu também, né? Eu acho que o elogio foi para a pessoa errada, na verdade. Vejam só, tá ali, né? Nova carta do Canadá. Eu odiava Bolsonaro. Kim Paim mudou minha opinião. Aí o Roberto Mota colocou assim, ó, uma nova carta do Canadá contou a história de uma brasileira que ao descobrir que Kim Paim mudou completamente sua visão sobre política. Escuta aqui, só um tiquinho. Querido Roberto, meu nome é Paula, sou casado com um brasileiro e temos 2 filhos nascidos no Canadá, que também são brasileiros. Nós 4 votamos aqui em Toronto para presidente. Nossos filhos falam, escrevem, leem português e sabem cantar o hino nacional.
Fiz questão disso. Eu os alfabetizei com a cartilha Caminho Suave. Viajamos frequentemente para o Brasil e posso te dizer que nunca desistirei do nosso país. Deixei o Brasil em 1990, logo após o Plano Collor, para estudar inglês e já vivo aqui há 33 anos. A minha história é inspiradora e me considero uma pessoa abençoada por Deus. Em maio de 2022, durante uma conversa com a minha querida amiga Denise sobre política, comentei que considerava Bolsonaro genocida. Ela me indicou o canal de Kim Paim, que mudou minha perspectiva sobre a mídia brasileira. Comecei a seguir o canal dele e, a partir disso, outros canais começaram a aparecer e eu assisti, inclusive o da Jovem Pan. E foi assim que cheguei até você. Em outubro de 2020. Inclusive, cheguei até você outros canais. Então, assim, eu acho injusto de coração falar que eu mudei a opinião dela. A opinião, né, da tia, acho que quem mudou foi a Denise. Foi amiga dela. E aí eu quero voltar aqui para esse tweet da Flávia Leão. O que eu falo para vocês com frequência? Eu falo, gente, olha só. Tá aqui, faz um vídeo. Pode ter trocentas mil pessoas assistindo. Sei lá, quem é que tem maior engajamento na direita? Principalmente a Bárbara. Falar um vídeo, 600 mil, 800 mil, 1 milhão de pessoas assistindo. Tem esse engajamento. 1 milhão de pessoas. É 0,5% da sociedade. 0,5%. Tem 200 milhões de habitantes, dá 0,5%. Isso se for usuário único. 0,5%. 0,5%. Bolsonaro teve quase 60 milhões de votos. Onde estão os outros 57 milhões? Onde estão os outros 57 milhões? Eu falo, pessoal, no fim do dia, só vocês conseguem chegar no cara que não acompanha a política. Só vocês. Só vocês. Foi a Denise. A Denise que tava lá no Canadá. A mulher falou alguma coisa. Aí, alguma informação que ela viu que foi útil. Eu imagino como foi a conversa. Começou a discussão. Aí a Denise deve ter lembrado de alguma informação assim, coisa. Ela falou, cara, mas olha isso, olha aquilo outro. Aí a amiga deve ter se balançado. Aí ela deve ter aberto uma notícia, mostrou. A amiga ficou assim, rapaz, você tem um ponto, eu vou lhe dar uma chance. Ela falou, não, assista esse vídeo aí. Tanto que ela falou pra eu ajudar a mudar a opinião dela sobre a mídia. E eu garanto que quase todo mundo que tá aqui no YouTube, mais à direita, faz esse mesmo tipo de trabalho. Você vai falar assim, não, ele conseguiu mudar minha visão sobre, sei lá, algum tema que é muito específico. E, sei lá, às vezes para as pessoas não tem muita importância, mas eu gosto de cobrir um dossiê assim, falar, nossa. Aí eu falo, não, beleza, esse aí foi eu, mas foi um ponto assim, meio trivial, tanto que depois ela fala, não, aí depois do que eu conheci outros canais, Jovem Pan, e aí conheci você. Finalmente eu sou o processo, mas, gente, este processo, ele só aconteceu por conta da Denise. Por conta da Denise. Foi a Denise. Foi a Denise. A santa Denise que pegou a amiga pela mão e falou, pelo amor de Deus, você está errada sobre Bolsonaro. Eu não sei onde é que fica a coxinha em minha vida. Eu não sei nem quantos mil habitantes tem essa cidade. Não sei nem se tem mais de 5 mil habitantes. Mas a Flávia Leão conhece. Porque ela é do Mato Grosso do Sul. E eu quis trazer isso daqui porque vejo que Bolsonaro disse, se eu pudesse, eu ia ser candidato a vereador. Muitas vezes as pessoas não dão a mesma importância. Não a parte do tempo, né? A importância que se dá à eleição presidencial é... A gente vive 4 anos falando da eleição presidencial e da próxima eleição presidencial. É o Brasil, dá para entender, é do jogo, é o processo. Mas este ano nós temos eleições municipais que deveriam ser tratadas com a mesma seriedade, com o mesmo empenho. Com o mesmo empenho, porque diferente da nacional, que provavelmente tá todo mundo aqui, né, o foco de união, tem um candidato só lá no topo pra gente tentar todo mundo aqui apoiar. A eleição municipal, gente, são mais de 5 mil municípios no país. Se não é a tia, o tio do Zap, pegando um ou outro pela mão, as pessoas que ele conhece, tentando dar uma direcionada, não vai. Não vai.
A Flávia deve ter comparado, sei lá, não sei, eu sei que ela é do Mato Grosso do Sul. Não sei se ela mora em Coxinha ou mora perto, se mora na capital, mas tá aí, ela tá comentando. Não podemos deixar a oportunidade desse ano passar. Não podemos. E esse trabalho que vocês seguem fazendo todo dia, cara, pega um pela mão, mostra, etc, tudo mais. Gente, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Não é o trabalho de pegar esse vídeo e compartilhar pra alguém. É um trabalho que vai além. É o trabalho de você, com as informações que você tem, você tentar abrir os olhos de uma pessoa. O processo é o mesmo. Você passou por esse processo, eu passei por esse processo. Todo mundo passa. É o que acabou de ser relatado. Não, é o primeiro canal. Veja se não é assim, né? Um amigo teu, alguma coisa aconteceu que te deu um estalo, tu acha que tem algo meio errado, aí tu meio que se depara com um vídeo que tu fala, tá mais estranho ainda. Aí depois tu vê o segundo, o terceiro, aí tu começa a ver que as escamas estão caindo sobre os teus olhos, aí parece que tu descobriu a verdade universal e você se sente compelido agora a contar pra todo mundo. Aí te chamam de maluco, né? Tu é maluco, pô. Você controla aí, pô. Tu viu na internet, você não sabe de nada. Mas é assim, gente. É assim com todo mundo. O trabalho que a gente precisa ter, na verdade, é só o primeiro. É aquele pontapé inicial. É o pontapé inicial. O pontapé inicial. Pontapé inicial. Eu não acho que vídeo na internet vai salvar o Brasil. O que eu acho é que, poxa, a cada vídeo que faz, a cada informação que traz, a cada assunto que aborda, é municiando pessoas com informações. Pra a tia Denise chegar lá e falar, Binha, senta aqui, deixa eu te falar. Você tá com a visão errada de Bolsonaro, por causa disso. E pronto. Trouxe mais um pro nosso lado. O vídeo do Roberto Mota deve ter sido pra Denise. Essa sim merece o vídeo. Não é fingindo falsa modéstia, humildade. Não, gente, não é. Escuta o relato de novo. É o poder que vocês... Gente, só vocês podem fazer isso. Eu posso ficar aqui gritando no YouTube, fazer vídeo 24 horas por dia. A pessoa que não acompanha a política, ela não vai me encontrar. Não vai. Mas não vai. Se a pessoa já assiste uma coisa ou outra, o canal pode ser recomendado. Mas uma pessoa que abre o YouTube só pra ver jogo de futebol, videogame e, sei lá, Felipe Neto, nunca o vídeo vai ser sugerido. Tá totalmente fora da bolha dela. Totalmente fora. Não tem como eu cair nessa bolha. Não tem como. Essas pessoas que estão fora da bolha política, só vocês têm como acessá-las. Só vocês. Se cada um de vocês, ao longo desse ano, até as eleições, conseguir abrir os olhos de 2 pessoas, eu vou valendo que a gente desperta pelo menos 200 mil pessoas. O Brasil inteiro, que tem 200 milhões, é pouco. Mas é muito. É muito. É muito. Porque essas pessoas que acordaram, elas têm amigos que vocês não conhecem que também estão dormindo. E a gente vai nesse processo. A gente vai nesse processo. A gente vai nesse processo. E a gente vai melhorar. Outro ponto aqui, ó. Que só a população para fazer, e algumas reflexões que a gente também tem que ter, é o seguinte. Olha quem tá aqui nessa foto. No centro, ministro Lula, Paulo Pimenta, Sandro Rocha e o pastor Anderson Silva, rapaz. Vejam só. Na hora de surfar o engajamento de Bolsonaro, esses dois aqui, hein? Eita, Lili. Fazem a festa. Fazem a festa. Aí mudou de governo. E agora estão no colinho do PT. Estão no colinho do PT. E é de boa. É de boa. De boa. O Sandro Rocha, pra mim, é muito de boa. Agora, esse cidadão aqui, rapaz, velho. Esse cidadão merece tomar uma chamada. Sabe por quê? Porque o que me incomoda muito na direita, às vezes, é aquela galera que é cantar de galo. Pé na porta. Que faz. Fala grosso. Não vou me curvar, sabe? Vocês conhecem essa galera, né? Fala as verdades que precisam ser ditas. Aí, pessoas como o pastor Anderson Silva. Esse cara no passado gravou um vídeo falando de violência física, né? A maneira do Lula quebrar, etc. Assim, negócio ridículo. Ridículo. Mas na hora, engajamento, né? Pastorzão, miserável. Agora tá no colo do Lula.
Normalmente, esse discurso do lavar a alma só atrapalha. Onde é que tá aí o lavar a alma? Lava a alma aí, gente. Lava a alma lá no colo do Paulo Pimenta. Lava lá a alma no colo do Paulo Pimenta. E na época muita gente compartilhou. É ano de eleição. Do mesmo jeito que tem aproveitador na internet, vai ter aproveitador na eleição. Já tá claro ali até no PL. Então, reflitam sempre muito bem quem vocês dão engajamento, quem vocês dão, quem vocês tiram. Eu tô até na dúvida se a Denise, tô aqui pensando comigo, se eu não conheci ela. Que eu conheci a Denise do Canadá aqui. Ela tava de férias aqui na cidade no período que minha mãe tava. Tô até assim, né? Meio me questionando agora. Até mandando mensagem pra minha mãe. Eu falei, minha mãe, será que é? Mas tudo bem. Mas vê isso daí, gente. É de eleição. Toda hora nasce. Depois ainda fala, mas ele criticava o Lula, né? Criticar o Lula, pessoal. Até Fernando Henrique Cardoso fala. Até o Alckmin criticava. O Alckmin agora é vice. Isso não diz nada. Pelo menos o Sandro Rocha, que me conta, é só teoria maluca e ficava falando loucura. Agora o pastor, não. O pastor ajuda a criar essa ideia que os bolsonaristas são violentos, que isso, aquilo, outro. Onde tá agora? Ó. No colinho do Lula. No colinho do Lula. Eu queria comentar sobre a história da pesquisa que o Boulos apagou, mas vou deixar para amanhã. Eu quero comentar com calma. Tem uma thread interessante mostrando os absurdos que o Boulos já está fazendo, mirando aí a prefeitura de São Paulo. Mas por hora é isso. Ao observar o desdobrar dos precatórios, a observar as brigas na esquerda, a observar se os nossos deputados, pelo amor de Deus, vão acordar, né, para as discussões, tentar alertar outras pessoas e não ser aquele assunto que passa e ninguém comenta nada. É sério, gente. Eu tô sendo chato. Vocês veem alguns deputados falando, olha só, o mercado de carbono. Eu vejo todo mundo vende curso. Todo mundo vende curso, tem curso disso, curso daquilo, outro, globalismo. Entenda o globalismo de A a Z. Na hora do cara falar ou trabalhar contra o globalismo no Brasil, ele tá falando do Maduro. Enfim, olha. Vou mandar os vídeos que eu dei play. Vou mandar ou não, né? Não sei se querem ver do Ciro Gomes. Quer ouvir? Eu tinha mandado o da CNN. Vou mandar só essa denúncia nova do Ciro Gomes. E vou mandar o recorte só do Roberto Mota. E é isso. Se gosta do meu trabalho, quiser me dar um pouquinho mais, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com, sem BR, onde registramos toda essa história. E dia 15 agora sai o de janeiro de 2024, primeiro desse ano. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Compartilha esse vídeo, volta amanhã, tamo juntos. Fui!